Olá, Alien! Se você é novo aqui e não sabe, eu sou cristã. Eu não quero ficar pregando pra você, tá? Eu só vim falar um pouco como é ser cristã nos dias de hoje, né? E é importante também que vocês entendam o meu posicionamento com relação a isso, né? Bom, eu sou cristã desde que eu nasci, praticamente, porque eu nasci no dia 22 de dezembro, no dia 31, né, na virada do ano, a minha mãe me levou pra igreja, né? Hoje as mães ficam, ai, não pode levar com um mês, vai pegar tosse. Só pode com 2 meses, porque comeu a primeira papinha. E eu já estava lá na igreja, né? Então, assim, eu sempre estive nesse meio, né? O meio cristão. Eu sou da igreja metodista, né? Sempre frequentei a mesma igreja minha vida inteira. Quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, eu comecei a gostar de rock and roll, rock pauleira, assim. Antes eu gostava, tipo, de KLB, assim. Isso, KLB. É importante dizer isso, né? Faz parte da minha vida. Eu comecei a gostar de rock and roll, comecei a gostar de umas bandas de heavy metal e comecei a achar meio chato, pra falar a verdade, ir pra igreja. Na verdade, eu ia pra igreja porque eu tinha grandes amigos lá. Eu sempre gostei muito de ir pra igreja porque era o lugar que eu ia rolezar, entendeu? Era o lugar que eu ia ficar com os meus amigos. Mas isso começou a perder um pouco o sentido, sabe? Porque eu podia simplesmente chamar eles pra ir na minha casa. Eu não precisava encontrar eles na igreja, né? E eu comecei a ficar um pouco revoltos, assim. Mas eu já te adianto que eu não tive uma grande... como é que fala? Um grande desvio. Eu nunca fui uma pessoa desviada, assim, do tipo... fui pra balada, enchi a cara, peguei vários meninotos, tomei uns bagulho louco. Nunca fui assim mesmo. Eu sou maluca porque eu sou mesmo, né? Porque me faltou um pouco de neurônio, talvez. Ou é a mais, né? Não sei. Eu nunca me desviei muito, mas o meu coração não estava no lugar que deveria estar. Porque a igreja não é um lugar de rolezar, né? Vamos concordar, né? Se você não gosta da igreja, você não precisa ir para ela, não é verdade? Mas eu tava indo porque eu tinha uma obrigação ali, entendeu? Porque eu cantava no louvor e porque era da hora ver os meus amigos. Aí com 14 anos, eu fui num seminário que teve da igreja, porque todos os meus amigos iam, né? Foi o dia inteiro de seminário, assim, tipo, tinha louvor, pessoas cantando e tal. Só que aí chegou no final, assim, aí eu vi, o que aconteceu? Eu tirei um leve cochilo. Eu tava um pouquinho cansada. Aí eu dei uma encostadinha assim na arquibancadinha e dei aquela cochiladinha. Quando eu acordei, tava geral chorando de joelho no chão. E eu aqui assim, ó. O que eu perdi? Imagina, tipo, parecia uma viagem no tempo. Dormi num lugar e acordei em outro. Só que aí o pastor lá começou a falar umas paradas que começou a fazer sentido. Eu comecei a prestar atenção no pastor que estava falando. E as coisas que ele me falou começaram a fazer sentido. E eu comecei a sentir no meu coração que eu deveria pedir perdão para Deus por estar mentindo. Assim foi a minha conversão. Eu sentia que eu estava sendo mentirosa, porque eu estava indo na igreja, mas eu não amava ao Deus que eu dizia que eu servia. Eu comecei a perceber que o amor de Deus começou a me constranger a ponto de eu falar assim, Deus, me perdoa porque eu acho que eu nunca te amei da forma como você merecia. Aquele dia as coisas fizeram sentido para mim. E ninguém orou por mim, ninguém estendeu as mãos sobre mim. Eu lembro que eu me ajoelhei sozinha porque todos os meus amigos já estavam malucos na presença de Deus. E naquele momento foi o dia que eu senti meu coração sendo aquecido por Deus e fez sentido o porquê eu ir da igreja. Eu me considero convertida aos 14 anos, mas eu frequento a igreja desde que eu nasci. E uma coisa que eu acho interessante hoje em dia, né, falando de vida cristã, as pessoas colocam um rótulo muito grande em quem é cristão, porque infelizmente a gente tem uma ala conservadora na nossa política que mostra algo que nós não somos. E eu digo nós porque nós somos maioria. As pessoas que creem em Deus e querem fazer o bem de verdade, as pessoas são maioria. As pessoas que não discriminam são a maioria na igreja. Infelizmente, a minoria que se diz cristã tem falado coisas que não nos representam. E quem somos nós? Somos pessoas que acreditamos nesse Deus vivo que morreu por mim, por você
e por todas as pessoas. A sensação que eu tenho é que esse grupo específico de crentes, né, acha que Jesus morreu apenas para eles. Então hoje a vida de um cristão é ficar rebatendo essas coisas negativas que infelizmente a nossa política tem colocado sobre nós. Quanto mais eu vejo essas pessoas, mais eu percebo que se Jesus estivesse aqui na terra, eles crucificariam Jesus. Porque Jesus estaria no meio das prostitutas, Jesus estaria com as pessoas que estão em situação de rua, Jesus estaria com os travestis, Jesus estaria com as pessoas que realmente necessitam, com as pessoas que são discriminadas. Jesus provavelmente, nesse lance da Boticário e do Tami, Jesus seria o primeiro a abraçá-lo e dizer que ele o ama. Então a gente precisa entender que o nosso Deus é um Deus de amor e não somos nós que devemos fazer o julgamento. Só que é isso que eu estou dizendo para vocês, nós somos maioria, então eu convido você que é cristão e que tem o mesmo pensamento que o meu, que você abra sua boca e fale e faça a diferença, porque nós somos maioria. E não essa ala conservadora que tem estragado tudo e mostrado um Deus discriminador, homofóbico, machista, que só ama quem ele quer. Então, ser cristão hoje é amar acima de todas as coisas, ao invés de julgar. Então fica aí o meu abraço a todos os LGBTQI+, a todas as minhas amigas que estão fora da igreja, os meus amigos também. Inclusive fica o meu abraço à ala conservadora de direita, porque se nós não amarmos vocês, eu estarei não cumprindo a palavra de Deus. Então o meu desejo é que um dia a gente possa debater sem problemas, tá? Eu quero conversar com vocês. Se vocês quiserem um dia conversar comigo, vocês podem deixar aqui nos seus comentários. Vocês que não concordam comigo, vocês que concordam, mas sempre com respeito, porque eu também estou lidando com respeito com vocês. Um beijo cheiroso e um favo de mel. Beijo, amigos aliens. Eu sou Tomi.